Eu queria agradecer primeiro a presença de todo mundo aqui, que veio para ver os filmes, veio nesse evento, esse movimento que tá muito massa, assim, também da galera da Yasmin, do Maurício. Eu queria agradecer você ter chamado a gente, ter implantado nesse cinema, assim, na rua, ao ar livre, para as pessoas. Assim, eu queria começar falando, assim, sobre o filme do Paranoá, assim, que passou ontem, que eu vi que tem muito a ver com as coisas que a gente viveu no bairro, as coisas que tem lá no bairro. Então, e é de uma galera daqui que está produzindo, a nossa rainha aqui estava lá com a gente, também atriz do filme. Então eu achei que teve uma conexão mesmo, de Brasília, Belo Horizonte. Aí eu pensei em trazer os filmes todos de lá. Falei assim, vou trazer os filmes todos de BH aqui, porque os filmes daqui é mais fácil das pessoas ter acesso e ver. Então, umas coisas que eu vi assim nesse filme é essa semelhança que a gente tem, assim. E eu queria falar do primeiro filme que passou, o Elinor. Ele é um documentário feito pelaquela galera mesmo que está sendo filmada ali. Eles estavam numa ocupação e a polícia chegou e deram um tiro neles, assim, igual estava ali nas imagens, ali tudo no ano passado. Isso foi filmado no ano passado. E eu achei importante de trazer isso para cá também, porque aqui tem muito lugar assim também vago, as pessoas não andam na rua, não ocupam os lugares, entendeu? E eu achei que era importante de trazer essa questão de lá, do bairro. E alguém tem alguma pergunta desse filme? Se eu souber responder assim também. Oi, boa noite, eu sou a Rafaela. Eu quero fazer umas considerações e depois perguntar mais sobre a vizinhança do Tigre, né? Sim. Eu achei muito massa essa montagem que vocês fizeram desses 3 filmes hoje. Eu acho muito, o que eu acho massa de cineclube é sempre porque a pessoa que vai fazer a curadoria já, no caso foram vocês dois, já propõe também uma forma de ressoar ali. Assim, eu fiquei super inquieta, assim, vendo esses 3 filmes e pensando em várias pessoas que eu quero conversar sobre esses filmes. E não só aqui, sabe? Mexeu muito comigo, assim. E eu quero falar um pouco sobre isso. E eu vejo também o que me movimenta a pensar esses 3 filmes, me movimenta a pensar a vizinhança do Tigre. Por exemplo, o primeiro filme dos secundaristas, né, que para mim conversa muito com a galera do ICM, que é uma busca de uma comunidade, assim, né, uma busca de um lugar que acolhe e tal, assim. E quando eu acompanhei os movimentos dos secundaristas, eu ficava assim, gente, como é que é pulsante isso, né, como é que esses jovens conseguem se realizar ali, né? Dentro de uma escola, já fora de um poder, fora da hierarquia da escola, já se criam outros afetos, outras relações. E aí vai dentro do cristianismo, assim, que tem um certo recorte, as pessoas conseguem pegar isso e fazer uma dobra, assim, né? Construir outras coisas com isso, que é a galera da igreja. Aí eu fico pensando muito coisas que até foram faladas no documentário, que é a ideia de comunidade, a ideia de acolher, assim, né? Tipo, acolhimento. E aí eu vejo muito isso que é onde eu fico curiosa mesmo, assim, pra saber o processo do filme da Vizinhança do Tigre. Porque tem uma coisa de uma amizade ali, de muitos afetos, assim. Eu fico pensando o que é a ficção, o que é realidade de vocês. Eu nunca entendi quem é o Elton. O Eldo? Eldo. É o Eldo. Mas assim, mais do que isso, só para fechar, essa é a minha pergunta dele, e também assim, os afetos que aparecem no filme lá, né? Como é que o Alfonso chegou em vocês?
como é que foi a produção, né? Ontem você falou que foram 4 anos de processo, aí eu queria que você me contasse mais. No caso, é sua mãe mesmo que aparece no filme. Sim. Aí eu fiquei pensando nas outras famílias que não aparecem, então. Mas só para fechar a história aqui no movimento, assim, uma das coisas é que uma das meninas que fala no ICM, ela fala sobre a teologia da sexualidade, né? E aí, nessa história da espiritualidade que eu estou muito movimentada, assim. Minha vida também deu uma transformação nos últimos 2 anos e está me tomando muito, assim. E eu fico pensando no integralismo, tudo que foi falado ali, né? Tem outras religiões, assim, que eu fico lendo e tal. E, por exemplo, assim, isso não é uma... Eu não estou querendo evangelizar nem nada, assim, mas é porque recentemente eu estava lendo um livro sobre a pombagira, através de uma leitura de umbandistas, né? E aí vai falar de quando as pessoas incorporam a pombagira, elas estão ali fazendo uma cura da sua sexualidade, na verdade, né? Da sua sensualidade, da sua sexualidade. Então, é trabalhar no espiritual, uma coisa que também é inteira da gente, assim, né? Que também compõe o nosso corpo e tal. E que dentro da nossa sociedade é tão castrado, assim, né? O tempo inteiro é tirado isso, assim, como se fosse você desde criança, sei lá, eu tô acompanhando minha sobrinha pequenininha, e a gente vai vendo que isso ali já tá no corpo dela, e só que ali, ao longo da vida dela, ela vai ser muito castrada, assim, né? Minha vivência familiar, enfim, passou muito por isso. E aí a gente vai tendo algumas doenças na vida adulta que a gente não sabe de onde vem ali, vem lá do iniciozinho, assim, né? De muito... Isso pode, isso não pode, isso é feio, isso é errado e tal. E aí eu achei muito interessante quando a mulher falou sobre isso, né? A teologia da sexualidade, assim, a ideia de trazer para o corpo mesmo uma coisa que é nossa, assim, né? Mas, enfim, essa foi a minha consideração. A pergunta é sobre esses afetos, né? Tanto o amigo de vocês, que é dedicado, como também as outras famílias. E também como é que o Afonso foi chegando em vocês, assim, né? Como é que foi formando, não sei se é um coletivo hoje em dia que vocês têm. Então, queria que você contasse um pouco. Você quer falar, Neguinho? Como é que foi esse... Eu queria falar um pouco, assim. Os outros 2 filmes que ele trouxe, assim, eu não conheço eles. Eu conheço a galera que fez o filme, assim, uma galera, mas eu não acompanhei, assim, não tinha visto ainda, foi a minha primeira vez. Mas em questão do Vizinhança, assim, que nem você disse, da trajetória do filme, das coisas, assim. O Afonso, ele mora no mesmo bairro que a gente, assim. Aí, por opção, tipo, da galera mesmo, assim, a gente dava os mesmos rolês, assim, tipo... Aí a gente se conheceu, assim, saca? E foi massa, assim, conhecer ele, poder desenvolver esse projeto com ele e também conhecer outras pessoas também que viabilizaram coisas pra mim, assim, saca? Tipo, foi meu primeiro filme, assim, a Vizinhança. E através dele eu consegui fazer vários outros e engrandecer bastante o que eu queria aprender, assim, na minha estrada, saca? E mais, assim, no decorrer, assim, do filme mesmo, tem muita coisa real, assim, tipo as coisas que você falou, assim, dos laços, assim, entre a gente, entre amizades, nossos amigos e tal. Tem muita coisa real, mas tem muita ficção, assim, investida também, saca? Tipo, muita coisa que o Afonso criou, coisas que a gente também criou, coisa que, tipo, ele possibilitava pra gente, assim, poder improvisar bastante, saca? E ele também conhecia as nossas zoeiras, nossas piadas internas, assim, zoeiras, assim, da gente mesmo, saca? E pra ele foi bem fácil, assim, ele criou uma história e passou um pouco pra gente da história e foi, tipo, incrementando coisas, assim, saca? Foi mais incrementando, assim, porque a gente não tinha grana pra fazer o filme, a gente pegou muita coisa emprestada, saca? E foi uma coisa que a gente fez na raça, assim. A gente não tinha grana nenhuma, assim. Ele falou pra gente, nossa, você topa fazer um filme? Eu tinha um amigo que era o Maurício, e ele já filmava com o Afonso, assim, saca? Mas eu não tinha muito, assim, acesso ao Afonso, e eu via ele poucas vezes, assim. Aí um dia eu fui na casa desse amigo meu, e tava rolando um take, assim, do filme, saca? Aí eu entrei no meio do take, assim, fingi que nada tava acontecendo. Aí ele foi e me observou, assim. Aí ele foi e perguntou se eu tinha, tipo, interesse de filmar, assim, alguma coisa. E eu era muito novo, aí ele pediu pra minha mãe, ela deixou. E eu, tipo, investi, assim, e tô dando decorrência no... E eu acho massa o rolê, assim. Da hora. Normal. Só isso mesmo. Aí, Juninho. Eu achei legal isso que você falou também da questão que
do Afonso, assim, que você não tinha vínculo com ele, não conhecia, via no bairro, mas a gente não sabia. A minha experiência foi um pouco diferente. Eu vi ele com a câmera e fiquei um pouco intrigado, assim. Pedi ele para entrar no filme. Perguntei, o que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão gravando? Eles estão fazendo um filme e coisa e tal. Eu falei, deixa eu entrar nesse filme seu aí, vamos fazer aí, coisa e tal. Ele falou assim, não é bem entrar no filme assim não, você não pode chegar e entrar no filme. Tem uma história, tem umas coisas assim. Eu falei, então vamos ver o que a gente faz. Aí ele fez um teste comigo num dia e depois desse dia ele falou assim, não, esse era o ator que eu estava procurando. Eu quero filmar com você e coisa e tal. Eu quero filmar com você. Aí eu falei, demorou, vamos filmar. Aí a gente começou a filmar as coisas assim. Aí ele via que eu conhecia todo mundo no bairro. Eu queria conversar com todo mundo, eu conversava com todo mundo assim. E ele via aquelas coisas, foi filmando direto sempre. Então, aí a gente passou a ter um vínculo de amizade mesmo, assim. Ele passou aí na minha casa, ele passou a comer junto com a gente lá. E os dias que ele conseguia os equipamentos pra gente filmar, às vezes a gente não podia porque estava trabalhando em outras questões, igual aquela questão do filme mesmo, da Vizinhança do Tigre. A cena do Adilson, que ele tá lá que eu tô lá trabalhando lá na casa dele lá, e ele vai me dar R$30 por dia e só tem serviço pro fim de semana. E a nossa rotina era mais ou menos assim mesmo. A gente pegava o serviço do fim de semana, recebendo muito pouco e trabalhando muito, sabe? E tinha essas dificuldades, o filme tinha essas séries de dificuldades. Só que eu acho que a gente fez dessas dificuldades um aprendizado, assim, para aprender o que a gente estava errando, o que a gente tinha que fazer para melhorar. Então foi um processo muito longo de filmagem. Então foi 4 anos em umas 160 horas de filmagem. Então é muito material, muita coisa, muita vida ali. E o Eldo, que você estava perguntando que eu não entendi quem era o Eldo é aquele que dá o skate pro menor. Que dá o skate, aquele personagem, o roqueiro que desce pro morte, coisa e tal. E nós fizemos o filme, ele era um dos personagens do filme, tinha muita cena com ele, só que ele morreu em 2012, tipo de tuberculose, tipo assim, quem que morre de tuberculose hoje em dia? Assim, um cara que, ele era roqueiro e coisa e tal, mas ele era uma pessoa muito humana, sabe, com as pessoas, por mais que as pessoas vissem ele assim, com preconceito do jeito dele de vestir, das coisas dele que ele fazia, ele era um grande ser humano, assim, muito inteligente, um dos caras mais inteligentes que eu conheci, assim, mais amigo que eu tive também nessa caminhada, nesse decorrer. E o filme virou para essa questão dele também, porque tinha cenas que não teve como dar continuidade. Então nós fizemos um filme para ele. E tipo assim, o nosso laço, assim, eu acho que é eterno, assim. Na moral. Porque essas coisas é até difícil de falar, assim, que a gente pensa nele, assim, com a saudade, assim, sabe? Daquela pessoa que não vai estar mais aqui. Então, mas eu acho que o filme deu esse sentido também, de fazer o filme para ele também, de ser um jeito de eternizar ele. E das pessoas sempre ver quem que era o Eldo, aquela pessoa boa que estava ali no momento da dificuldade da dívida lá, ele ia lá, fazia o corre, fraga. Essas questões do skate também, de entregar o skate lá, assim, ele era esse cara bondoso, assim. E mesmo assim ele tinha aquele lado dele psicótico, meio, sabe, de revolta, mas... E sempre isolado, sabe, aquele personagem isolado. E sobre a minha mãe, no filme, a minha mãe, era minha mãe mesmo. E teve uma coisa que eu achei interessante que você falou sobre o que é real, o que não é, assim. Aquela cena, assim, eu vejo como que a cena real, aquela cena da água, assim.
Tipo, porque minha mãe tava, tipo, fazendo uma prece mesmo pra mudar minha vida, porque eu tava precisando de juízo mesmo. Aí ele vai lá e pergunta, você já bebeu? A ideia dele. A mãe dele dá ele água do juízo, ele pergunta, você já bebeu? Não, cara, mas eu não perguntei se você já bebeu nesse sentido, assim. Não, mas como que você faz isso, Tino? Ah, eu acho que mais... Você passando esmalte, né? Sim, e isso era verdade também, que minha mãe, às vezes... A vida de muitas mães e filhos aí, cara. Muito, assim, eu vi minha mãezinha também lá, mas assim... Até hoje tá doendo. Não, pode falar. Retratou totalmente, velho, a realidade de muitos caras e mães, assim, as mães que sofrem todos os dias, assim, que ficam preocupadas com os filhos não correm pesadão, porque no filme mostra vocês mal no corre das drogas, do mundo, do caralho. Sim. Mas muito louco. Sim, e essa questão também, assim, porque esse filme não é para as pessoas que estão vendo, ele tem uma importância, assim, de um jeito que cada um absorve, assim. Mas para nós é uma coisa extremamente diferente o ponto de vista, as coisas, porque a gente viveu aquilo ali, a gente acreditou que aquele filme ia passar numa telona daquela de assim. Para mim, a única coisa que eu tinha de garantia é que ele ia passar numa tela. Isso já era para mim, já era o máximo. Nossa, você vai passar na telona grandona, então vamos lá, sabe? E isso foi motivando, assim, eu fui acreditando nele, assim, também. Eu falei assim, o que a gente tem? Esse cara tá filmando nós aqui. Tanta gente boa para eles filmar, eles vai filmar logo nós aqui, coisa e tal. E a gente tinha uma baixa estima, assim. E também por não conhecer movimento cultural, não sabia que tinha Palácio das Artes, Festival de Cinema, não entendia nada disso. Então, quando o filme passou e foi selecionado para o Festival de Tiradentes, em 2014, eu não estava presente, mas a galera foi no festival e a gente ganhou um prêmio lá de melhor filme. Lá, foi da hora. E foi muito bom ser reconhecido, sabe, assim, na arte mesmo, assim. E as pessoas começaram a ver o filme começou a circular pelo Brasil e passou em outros festivais e ganhamos outros festivais também, na Bahia, no Rio de Janeiro. E o filme rodou muito, em muitos estados. E estreou no cinema em 2016. Então, em 2016, ele passou por uma questão que chama o Prêmio Bravo, do Bradesco, que eles tipo nomeiam os 3 melhores filmes do ano, assim, e é o ano que passa no cinema. Então a gente estava disputando tipo contra os filmes de atores da Globo. Então a gente, tipo assim, querendo ou não, o filme tem os seus problemas técnicos, tem as dificuldades para circular. E tipo, mostrou também essa convocação para esse prêmio, mostrou a força que a gente tinha, assim, de poder fazer um cinema alternativo, um cinema diferente, que fosse diferenciado, mas que fosse tão importante quanto. Assim, então eu acho que isso foi o que veio de bom, assim, disso para mim. Depois disso a gente fez outros trabalhos também. E foi isso que me motivou a trazer esses filmes que são da galera de BH também. E que tem alguma coisa a ver com a galera daqui também. Eu acho que tem muito a ver essas questões, assim, de estar realizando, igual da galera aqui. Lá tem muito cineclube também, a galera passa os filmes na rua, mas eu não tinha esse tipo de informação. E muita gente onde eu moro também não sabe disso. Às vezes acha que vai passar num lugar em frente assim, que ele vai ser barrado, que não vão deixar ele entrar, assim, sabe? E os preconceitos próprios que a gente tem, assim. E eu quis trazer os filmes que falam sobre preconceito, que falassem também sobre a luta da mulher, que falassem também sobre esse mundo de obsessão também que tem no mundo. Então o Obcecados também, ele é um ficção de um amigo meu, que eles me chamaram para atuar nesse filme assim. Eu tinha acabado de fazer o Vizinhança do Tigre e nunca tinha... não conhecia a galera, nunca tinha me relacionado com a galera do cinema. Então, uma menina me viu numa festa lá e falou que me conhecia e resolveu me colocar no filme.
Então eles me mandaram um convite assim, com esse nós estamos fazendo um filme, vem fazer o filme com nós. E eu já pensei assim, eu falei, não, vou fazer o filme, não sei que galera que é. Vai que é filme pai, vai que é ideia pai, gente da galera pai. Eu falei, não. E eu não sabia diferenciar quem que era pai e quem que não era, assim. Eu falava assim, nossa, e agora eu tô na sinuca de bico. Aí fui e liguei pro Afonso. Falei, não, Afonso, resolve isso aqui pra mim. Coisa e tal, agora você vai ser meu empresário, coisa e tal. Ele falou até meio te zoando, que nós somos muito zoeiros, assim. Aí ele falou assim, não, essa galera aí são os alunos do João, que é outro que dirigiu o filme também. Então eu falei, se é aluno do João, tá beleza. Ele falou assim, não, se tiver rolando a figuração lá, você cobra deles uns 50 conto e tá de boa. Eu falei, não, mas me cobrar 50 conto deles. E já que a gente boa, então eu prefiro não cobrar nada. Então eu fui lá e fiz a cena com eles. Então eu vi que tinha uma grande preparação, sim, para fazer as coisas. A câmera, claquete, não sei o que, produção. Eu nunca tinha visto aquilo. A produção era nós, né? Vizinhança do Tigre. A produção era um neguinho segurando um pano assim para tampar o vento. O Arlen dormindo com o som assim, chupando cana. Eu falei, nossa, e o Afonso doido da vida. Então, a primeira vez que eu entrei no set de filmagem foi no Obcecados. Assim. E essa relação que eu tenho com esses outros filmes é tipo a galera que fecha, faz cineclube e cola e envolve e que mostra os filmes pra gente e a gente vê, e se a gente gostar, a gente passa nos lugares. Assim. Eu acho que todo mundo que realiza, assim, que seja uma amostra, que seja um filme, que seja uma pintura, então tá tipo, mostrando sua arte, mostrando o que sabe fazer, o que quer fazer ou o que gosta de fazer. Então é isso que eu acho importante, assim, também, essas rodas de fogueira, né? Então, mais alguém queria perguntar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta também, duas, na verdade. A primeira você falou que tem uma cena como essa da sua mãe, que você acha que ela é mais documental do que ficção, né? Que ela é mais espontânea, assim. A cena da minha mãe? Que, por exemplo, que você falou que acha que ali é uma cena bem verdadeira, assim. Sim, é porque... E ao mesmo tempo você falou também que o Afonso, quando você abordou que queria fazer o filme, que ele falou que não era bem assim, tinha que ter uma história. Tinha que ter uma história e aí eu fiquei meio curioso, assim, tinha um roteiro escrito ou sempre tudo era improvisado ali no dia? Então, na verdade, o roteiro impresso nunca foi feito no Vizinhança, assim. Imprimido porque não era a proposta do filme. O Afonso queria fazer um filme que não tivesse roteiro, assim, que ele não impôsse as coisas pra gente fazer. Que as coisas acontecessem por si, mas que fosse dentro de um contexto, de um padrão, assim, de realidade, de ficção, que é meio essa luta. O filme é meio ficção, meio realidade mesmo, assim. Então, eu não entendia muito bem, não entendia nada, então eu fiz o filme todo sem entender o que ia dar, o que era o filme, assim. Mas enquanto ele falava as coisas comigo assim, velho, eu acho que isso tá bom. E eu achava que ficou uma droga. Eu falei assim, nossa, essa cena ficou ruim demais. E o Afonso tá falando que a cena ficou boa, eu acho que ele tá falando isso pra mim não me desmotivar, assim. Eu falo assim, não, mas que na verdade a cena tinha ficado boa mesmo pra ele. Então que eu vi isso depois que o filme tava pronto. Então, nessa questão do roteiro, a gente criava e ele falava assim, não, isso tá bom. Vamos manter isso? Não, isso não está tão bom. Vamos fazer outra coisa? Então vamos tirar isso? Vamos. Então é um tipo de roteiro. É um tipo de roteiro, assim, feito na hora, assim. E teve cenas, assim, que a gente filmou muito tempo. Assim, depois que o filme tem uma variação, assim. E a sua segunda pergunta foi... não, a segunda pergunta, na verdade... Era mais por curiosidade, queria saber qual é a relação de vocês com o cinema. Vocês gostam de ver filmes, assim, ou não é? Nossa, sou viciadaço em filme. Eu vejo bastante, assim, geralmente eu vejo muitos, assim. E lá, geralmente, tem uma galera mais envolvida, assim. Aqui é, tipo, só vocês mesmo, assim, galera. Eu, a Dirley, assim, que curtem, parece. Tipo, não, tem muita gente que faz cinema. Porque Brasília é enorme, assim, a gente viu pouca coisa, assim, mas deu pra ver que a galera é interessada, assim. Mas lá, geralmente, a galera é bem mais próxima, assim, saca? Não tem essa distância, assim, entre a galera, assim, do cinemão, saca? Todo então mundo é uma já coisa encontra que e todo vai mundo beber. vê, assim, é bastante exposto, saca? Então a galera se une bastante, assim. É bem mais gente, saca? Aí, tipo, torna mais caloroso, assim, saca?
É bem melhor, assim. assim. Separatista mesmo aqui em Brasil, cada galera macejão. Tipo assim, Tipo... o filme de vocês deveria passar em várias quebradas, quase todas essas quebradas aqui do DF, sacou? Ceilândia, Varjão, Samambaia, todas as quebradas deveriam passar o filme de vocês. De verdade. Valeu. Paranoá foi um privilégio, sério. Eu sou de Itapuã, que é uma quebrada vizinha, que é favela, comunidade, sacou? E foi muito satisfatório ver o cara, pra mim foi um presente, desculpa. Pra mim foi um presente, assim, ver cinema de graça, céu aberto na praça. Sim, cara, é muito foda. É muito lindo, gente. Tipo isso assim... é raro levar pra gente, pra crianças, pra adultos, pessoas que não estão tendo contato. Você vai no cinema aqui, caríssimo no shopping. É tipo caro, que nem a galera, eles vão na mó raça, assim. Olha de onde eles trouxeram a gente, lá de Minas, assim. Não tem uma galera, assim, do plano ali que vai chamar a gente pra expor uma coisa lá, assim. Só a galera que realmente se importa com o cinema, assim. É difícil viver de cinema, mas a gente vai tentar, gente. Se vocês quiserem... Sai da Não, tá de boa. Tá de boa aqui. A gente vai desviando, assim, igual... Tem que mudar o quadro. Botar umas máscaras. Podia ser uma luz super quente. Assim, tá tipo, eu queria falar uma outra coisa do filme também que eu lembrei aqui, do Vizinhança, que tem outros personagens também, o Adilson, assim, aquela casa que eles estavam construindo lá, assim, que casou de verdade, que casou, aquele foi o casamento dele mesmo, de verdade. Foi real. E foi o casamento dele e aquelas coisas assim que eles queimam lá na cena lá, assim, do guarda-roupa que eles colocam lá, assim. Eu fico, toda vez que eu vejo o filme, eu tenho uma interpretação diferente, assim. Eu acho que todo mundo, assim, mas eu já vi esse filme 40 vezes, assim. Dessa vez eu vi, assim, aquelas coisas, ele queimando aqueles papéis ali, assim, e lendo os salmos e coisa e tal. Aí tem aquela coisa bem irônica, assim, não, coisa e tal, levar a Bruna no shopping, só pra mim não esquecer mesmo. Então, é uma coisa simples, assim, de levar uma esposa no shopping, assim, que ele tem que anotar para não esquecer, sabe, assim. Então, tem muita coisa que passa, assim, na vida da gente, a gente esquece. A gente viu, viveu, coisa e tal, mas passou ali, vou esquecer, coisa e tal. Então, é uma forma de vir com essas lembranças, assim. Esse filme traz essas coisas do bairro, sabe? Esse laço que a gente tem um com o outro, acho que das pessoas, da vida, esse amor, dificuldade. Então isso me chamou a atenção dessa vez de novo, assim, com um olhar diferente quando eu vi essa cena, assim, ontem. Eu queria falar outra coisa, que é uma frase que também me chamou a atenção do documentário da igreja, né, da ICM. Que da hora alguém fala assim, da importância da arte, né? Tipo, a arte enquanto algo que vai ajudar. Aí vai falar que a arte é sagrada, assim. E aí eu fico pensando muito, tipo, pego o gancho pra dizer, assim, já disse pros meninos, assim, tanto que eu acho que tá sendo massa esse movimento aqui no Fogo, assim, até onde eu sei, eu de um edital, e eu acho que pega um dinheiro e faz de novo a dobra, né? Tipo, porque podia pegar isso e fazer essa arte enquadrada, a arte da parede, a arte do museu e tal. E que tem hora que é pra nada, assim, sabe? Fica, assim, já é me colocando mesmo, assim, enquanto uma crítica mesmo, assim, tipo, já gostei muito, assim, aí eu até peço licença, não sei se ele tá aqui, mas o cara responsável pela van, assim, ele falou, e não falou enquanto me chamou a atenção, eu falei, eu não acho que ele falou por ruindade, assim, muito pelo contrário, mas que a gente entrou só nós dois, ele, é porque é engraçado que quando eu vou pegar, eu já sei, parece que tem a cara, assim, eu vou buscar as pessoas que têm a cara de cultura, né, tipo, quando ele vai parar nos cantos, assim, tipo, a cara de cultura e tal, né, quem é que tem cara de cultura, assim. E aí, tu falou uma coisa um pouquinho antes, né, tua fala, você falou, assim, sobre quando vocês estavam concorrendo em alguma coisa do Bradesco. O Prêmio Bravo. Tinha filmes da Globo, assim, e você foi entendendo essa coisa da distribuição, né?
É, que eu acho muito foda, assim, tipo... Eu sou de Brasília, mas morei um tempo fora, assim. Morei muito tempo em Fortaleza, lá tem um movimento de cinema lá. Forte lá. É forte, tal, tem muito uma produção de cinema por afeto, mas acaba também ficando muito elitizado, ficou por muito tempo elitizado. Eu ainda acho que tem um pouco de elitismo, assim. E aí eu acho que, assim, são potências, assim, né? Tipo, o fato de a gente estar aqui em roda, assim, tanto que eu me sinto na confiança de falar dos meus processos, assim, várias coisas que foram faladas nesse documentário eu fui me reconhecendo, assim, sabe, tipo, tem hora que você não se reconhece na vida, assim, sabe, você tá meio que perdido, assim, e você quer alguém para te orientar, assim, né, no caso dessas pessoas, eles foram buscar nessa igreja, que é uma igreja que tem várias aberturas e que acolhe, assim, né. No nosso caso, nós encontrou o Afonso. Encontrou essa comunidade que é da arte, que é uma Comunidade arte que faz da outro arte, sentido sim. para vocês, né, bota vocês em outro... dá um impulso assim para uma outra coisa, e que isso, para mim, isso faz sentido, né? enquanto fala de arte, assim. Mas a arte mesmo, quando a gente vai falar, do mesmo jeito que tem uns filmes globais ou filmes grandes e vocês vão estar, acho que foi o Jades que falou, né? Vocês vão estar no Festival de Cinema de Brasília. Sim. Assim. Eu ganhei. E que massa que está sendo disputado, né? Assim, que massa que vocês estão ali, assim, sabe? E que tenham mais gente, assim, porque é o Adirley, quando o Adirley foi lá, né, e inclusive doou lá a premiação, ou repartiu, não lembro como era a questão, mas teve uma questão, ele politizou, né, assim, a coisa da premiação. Ele dividiu o prêmio para toda a equipe. Para toda a equipe, né. E depois o próprio festival definiu isso. Definiu, todo mundo dos longas dividiu. Eles combinaram que quem ganhasse o prêmio principal dividiria entre os... todos os filmes. Aí eu lembrei de um documentário aqui, eu não lembro o diretor, não sei se vocês vão lembrar, mas assim, tipo, é um documentário que quando eu vi, eu fiquei muito... E eu fui ler também depois sobre isso, assim, que é um que fala da Estamira, que é uma mulher catadora. Sim, nós vimos esse filme. Tem uma coisa meio que eu acho que o Afonso não faz isso, assim, com a história de vocês, tipo, ficar investigando e meio que... exotizando, ou cavando, e aí você também não sabe o que acontece depois com aquela pessoa, sabe, assim, é uma coisa de fazer como, assim. O meu grilo, assim, eu não sei se isso já foi conversado, e aí talvez eu seja essa de ficar polemizando algumas coisas, mas quando eu penso assim, é um filme do Afonso, não, é um filme de vocês todos, assim. Em termos de cartela, era pra estar os nomes estão lá, mas é um filme com, né, é um filmar com, é um fazer com, é muito foda, assim, eu acho muito lindo, assim. É tanto que a gente está em roda agora, sim, não é à toa que a gente tá em roda. Igual ele sempre fala, assim, que o filme é tanto nosso quanto dele. Sim. A importância nossa do filme é a mesma, assim, porque quando nós ganhamos o prêmio em Tiradentes, deu tipo uma grana, ganhou do prêmio Itamaraty lá, R$50 mil, assim, da premiação. E os 2 troféus barroco da... Então ele deu um troféu pro menor e o outro pro neguinho. Eles quebraram os troféus tudo. O meu quebrou, sem querer. Um quebrou em 2 pedaços, aí o outro ficou com inveja, quebrou em 3 o dele. Falei assim, nossa. Então, tipo assim, e quando eles pegou a grana, assim, eles dividiu entre nós, sabe, que realizou o filme, pegou, foi tudo certo, assim, a gente nunca precisou de conferir nada, a gente nunca precisou de assinar papel nenhum, documento de nada, sabe, de esses termos, dessas coisas de filme. E a gente trabalha muito com a confiança. Então esse outro filme agora que vai passar em Brasília, assim, foi feito também muito nessa questão da confiança. Ele confiando muito na gente, a gente confiando muito nele. E nesse filme já é tipo ficcional, teve roteiro, teve essas coisas tudo, teve equipe grande. E eu acho que esses filmes agora, assim, que vai estrear no festival, eu acho que isso aí é mais uma prova, assim, do que a gente está fazendo, está dando certo. E para as pessoas também tirar como exemplo e poder fazer as coisas dar certo também, assim. Os projetos, os filmes, seja eles, sim, qual for. Eu queria colocar uma consideração dentro do que ela falou e do que vocês estão colocando também, que eu acho muito, muito bonito, assim, muito lindo esse lance de você estar fazendo a coisa por fazer acontecer e ser uma arte engajada justamente
com o propósito de fazer com as condições que tiver, da onde tiver mesmo, sabe? Que é aquilo que você falou, o que você tem para colocar, seja o que for a sua arte, você agir nesse sistema de resistência mesmo, mano. De fazer acontecer simplesmente por botar a cara e estar ali fazendo. Eu acho isso lindo e que justamente se perde muitas vezes quando se fala de arte, seja em cinema, ou pintura, ou o que quer que se faça, quando já não se tem um propósito de melhoria, né, mano? De evolução social, pessoal de cada um, né? Então isso aí é uma parada muito da hora, mano, tá ligado? Vocês fazerem acontecer. Porque tem muita coisa de mercado também, porque às vezes a pessoa se perde no mercado, sabe? Às vezes ela deixa de fazer as coisas que são importantes para ela para fazer as coisas que ela necessita, entendeu? E isso é muito presente no cinema. Tem muita gente que faz muita coisa que não quer fazer, mas está fazendo porque precisa. Todo mundo precisa sobreviver. Dentro do que eu faço, eu vivo isso também, mano. E infelizmente isso se perde, né? Porque é tapado. Nem todo mundo quer ver o que foi exposto aqui hoje. Só que ao mesmo tempo, para todos nós aqui, pelo menos para mim, pelo que eu vi dentro da fala de cada um, é muito tocante, mano. É muito bonito. E eu, inclusive, gostaria de ver mais. Gostaria de saber como isso pode ser visto por outras pessoas. Como todo mundo pode ver esse filme aí. Porque hoje em dia é o que tá rolando, tá ligado? Cinefogo, ó. Tá ligado? Hoje em dia é o que tá rolando, velho. Tem que todo mundo ter acesso a isso, saca? Todo mundo tem que poder ver. Sinofogo ou sinofrio? Olha o sinofrio. Não, aumenta o seu filho. Obrigado. Vocês têm que botar o bagulho pra gente. Não, sim, isso eu acho que também abriu porta para mim, assim, de conhecimento também, de comunicação com as pessoas, e entender também um pouco da causa de cada um, sobre as questões de preconceito, essas coisas, entendeu? Que eu achava assim que não fazia muita importância. E você vê que é muito importante, todo mundo, sabe, a pessoa que está morando na rua, às vezes assim, nós fizemos uma sessão que foi numa casa que era tipo de recuperação, assim, que tinha gente viciada de crack, tinha gente LGBT, tinha de muita gente misturada, assim, mas muita gente precisando de uma ajuda, sabe? Assim, angustiada. Então nós fizemos uma sessão lá no Moguetão, lá a luz estava meio ruim e coisa e tal, e a galera vendo assim. E teve uma coisa que me tocou, que foi um cara que viu o filme assim, nessa cena, justamente nessa cena da minha mãe lá assim, ele pegou e saiu correndo assim. Foi tipo chorar, assim, que ele lembrou da mãe dele e ele não queria chorar perto da gente, assim, saiu correndo, foi chorar lá, assim. E depois ele veio me contando, ele falou assim, não, eu lembrei da minha mãe na hora, que minha mãe tá lá no norte, acho que é no Piauí, afora, assim. Minha mãe tá lá e já tem 12 anos que eu não vejo minha mãe. Eu falei, nossa, velho, aquilo já doeu em mim, igual uma facada. Então eu vi que as pessoas identificam também, assim. Às vezes por uma saudade. Ontem mesmo alguém viu o filme lá e achou que o neguinho era o pai a criança achou que o neguinho era o pai dela, assim. Eu quase chorei. Sério, achou que o neguinho era o pai dele, assim. Ele coisa tal, papai, coisa e tal. Sabe? Então é uma coisa que mexe com muita gente, público diferente. Tinha um menininho lá assim, tava rolando a cena do morte lá, e pá, o pau quebrando, e o menininho lá assim. Tipo uma criancinha, então eu acho que não tem idade pra curtir as coisas, fazer as artes, assim. Transformador, né, mano? Transformador, cara. Pelo menos pra mim foi. Eu tô me metendo aqui, que eu, como eu falei, assim, ressoa muitas coisas que eu venho conversando, assim, tipo, sei lá, tem uma palavra que tá me implicando muito ultimamente, que é a vulnerabilidade, assim. Por exemplo, vocês trazem muito no filme, né, tipo, expor a história de vida. Aí no filme do Obcecados, o cara lá tá, tipo, paquerando a menina, e ele pergunta, o que você faz? Aí ela, tipo, se você quiser saber de mim, você pergunta quem eu sou, alguma coisa sobre mim, assim. E eu fico muito hoje, sei lá, me interesso muito pelas histórias da vida das pessoas, não é uma questão só de investigar, assim, porque conta muito, assim, é muito bonito você saber da história das pessoas, assim. Aí eu tô falando isso mais porque, tipo, dentro dessa coisa de voltar, às vezes eu converso muito com a Yasmin, com o Cícero e tal, pra ir descobrindo esses outros cantos de Brasília, que é tudo meio espaçado demais e tal. Aí ontem eu fui saber um pouco mais do tambor lá que tá rolando, que rola no Paranoá.
Aí, tipo, a Martinha tá ali calada, mas eu fico morrendo de querer saber do que é feito lá no Paranoá, né? Assim, como é que é. Aí eu fiquei querendo te cutucar pra tu falar também da tua história lá. Assim. Uma pergunta para Martinha. Nossa rainha do Paranoá. Quando eu falo assim, rainha, eu só lembro da minha mãe, né? Minha mãe, ela É a maior rainha. Ela teve essa honra, né, de ser homenageada nos tambores do Paranoá, né? Então, minha mãe, ela... Desculpa, Martinha. Você pode ficar do lado do Raul? Ou o Raul pode ficar do lado da Martinha? Carneiro, eu não queria não. Sabe o que é? Senta aqui, ó, senta aqui um Eu vou dizer pouquinho. o que é. É porque amanhã eu vou fazer uma gravação e essa fumacinha ela vai acabar. Não, fica aí. E a gente precisa. Porque nós estamos avançando e já teve 2 ensaios de gravações e foi cancelado no estúdio. Então essa semana é. Nessa fumacinha. Amanhã Se eu comer pipoca, te atrapalha no eu som? vou gravar igualzinho a Ângela Rorô. Atrapalha? Pouquinho, mas tá de boa. Beleza. Vou deixar aqui um pouco. Bom, Sobre Paranoá, eu queria sobre... fazer uma pergunta para eles. Tá, então vai lá. Mas eu volto. Ó, todo assim vai fazendo. Quando você também falou, quando você falou a história do motorista da pergunta, ó, a pessoa tem. Eu vejo que tem cara de cultura, né? Então aí, quando ele foi me pegar, depois de vocês, né? Que ele achou, então. Entendeu? Uma mulher com banho de sacola. E antes ele não viu a cena, porque todo ônibus que passava, eu dizia, eu tô aqui! E o ônibus... Ela é muito engraçada, Zé, na moral. É mais engraçada que pensando que ela é a Shakira, estou aqui. Porque eu não sabia. Eu tô aqui! Passava uma van, passou uma van escolar, passou um ônibus, um negócio branco assim, eu estou aqui! Aí, falei, peraí, deixa eu ligar para Yasmin, vamos saber qual é o... Porque está virando um espetáculo. Se tivesse alguém ali filmando, eu disse, pô, filma! Aí no final, como você sai da... você tá, como... eu me sinto assim, eu quero saber com eles assim. Você estava lá tranquilo, aí falou, oxe, e aí, o que está rolando aqui? Diretor, tá fazendo... mas eu quero. Quer dizer, você já disse, sim, eu quero. Eu quero fazer isso, entendeu? Aí você já saiu da sua realidade, já entrou ali, naquele mundo. Tendo a cara ou não tendo a cara, né? Aqueles atores, não vou nem falar da Plim Plim ou não, né? Vamos mudar Plim Plim. Aí o que acontece? Aí depois vocês fizeram um filme e voltaram à comunidade. E aí? Aí a comunidade, qual era a resposta? Qual era a pergunta? Né, que a comunidade ia querer. Primeiro eu queria saber, vocês ganharam dinheiro? Primeira coisa que a galera quer saber é isso. Coisa tal, às vezes vê o filme passando na televisão assim, falando, não, velho, o filme passando na televisão e você tá aqui ainda até hoje. Morando aqui A galera acha que você ficou milionário. Assim. Ainda não pegou na sua cabeça, foi nem pra São Paulo. Não, fala sempre assim também, né? Quando você ficar rico, você não esquece de mim, não. Tem uns que falam desse jeito, assim. Então, essa é a minha pergunta, assim, quando vocês fizeram toda a história, depois vocês continuaram na comunidade. A vida de vocês, eu queria saber qual foi o movimento que avançou. Inclusive em vocês mesmos, né? Porque as ideias já eram outras. Começou a conhecer algo. A gente começou a dar decorrência, assim, nas coisas. Que nem o Vizinhança foi meu primeiro filme. Aí, tipo assim, depois do Vizinhança, portas foram abrindo, assim, pra mim. Eu fiz outros filmes, assim, e eu ganhei algumas coisas, assim. E eu acho muito massa, tipo, essa pergunta que você fez. Uma vez, a gente foi numa cadeia de menor apresentar o filme, assim. Eu, o Afonso e um amigo nosso, o Edmarte, assim. E lá tinha um monte de menino, assim, de 16, 15, 13 anos, assim.
E a gente apresentando o filme assim, eu não entendia por que eles não prestavam atenção, assim, tipo, saca? Eles não prestavam atenção no filme, eles não observavam, assim. Aí a gente trocou uma ideia, assim, e eles começaram a ver, assim, mas alguns conversando e tal. Aí o menino falou pra mim, não, mas por que você não tá na Globo, não sei o quê? Aí o meu chefe falando pra ele, não, ele não tá na Globo, mas ele ganhou um prêmio importante de alguém que também trabalha na Globo, saca? E aí ele foi vendo, tipo assim, as outras coisas que a gente tinha ganhado e a gente foi informando ele de viabilizações que acontecem, assim, quando você ingressa no mundo do cinema. Porque o cinema possibilita uma infinidade de coisas, assim, pra você. Você engrandece seu QI, seu intelecto o tempo todo. Porque você tá apto a aprender coisas, tipo, que você não tem, tipo, nem compreensão, assim, pra, sei lá, saca? Eu acho que o cinema é a melhor, tipo, profissão que tem, assim. Eu acho que é o cinema e, tipo, no mais, assim, eu acho que a galera... Ah, eu tô super endividado, assim, devendo cópia, assim, de filme pra galera, assim, do bairro. É uma das coisas que a galera me cobra, assim. Mas, geralmente, eu acho legal, assim. Porque no meu bairro tem uma incidência de tráfico de droga e de crime muito alta, assim, saca? E lá, geralmente, eu tenho amigos, assim, que conviveram comigo na escola e eles são traficantes, assim. Mas eu não desfaço deles, eles vendem droga, eles roubam, faz muita coisa, assim, que não é do meu feitio, assim, não é do meu hábito. Mas eu não desfaço deles, assim, saca? E eu tenho amigas, assim, do bairro, que nem a gente estudou muito, mas elas não eram muito próximas a mim, assim. Aí um dia elas me surpreenderam, assim, elas chegaram com um monte de jornal falando, não, parabéns, neguinho. Falei, mas por quê? Aí elas falando, porque você tá na capa de 3 jornais, na capa, assim, você não tá roubando, nem matando ninguém, e nem vendendo droga. Eu fiquei de cara, assim, foi bizarro, assim, saca? Expectativas. De ver uma coisa tão bizarra rolando assim comigo. Eu não tinha, tipo, compreensão de que uma coisa assim ia rolar comigo. Tipo, que as meninas que eu nem converso, assim, elas iam chegar e me falar uma coisa, assim, saca? Por isso que eu acho o cinema tão massa, assim. Não, isso tem a ver porque também com... você aprende muita coisa, assim. O que ela falou aqui, ó, da recepção no bairro, assim, depois que fez o filme, a galera do bairro, assim, não botava fé na época, assim. Tava fazendo o filme assim, o povo entrava na frente da câmera, ficava zoando. Às vezes via, achava que a gente não ia dar em nada, sabe? Falava assim, um monte de vagabundo com a câmera. E tipo, a estrela não vai dar em nada e coisa e tal. E depois que o filme ficou pronto, que passou nos festivais, passou nos lugares, passou na televisão, que o pessoal viu lá na televisão, o próprio pessoal do bairro falou assim, não, Juninho, me desculpa toda vez que eu ri da sua cara e que eu achava que não tinha nada a ver, assim. Eu falei assim, não, velho, coloca eu no filme agora aí, coisa. Eu falei, agora você tá vendo, né? Eu chamava você pra ir no filme, você ficava rindo na minha cara, agora você já quer entrar. Então, mas mesmo assim, que eles ficavam rindo e coisa e tal, mas ele criou interesse também por esse tipo de cinema também, por esse tipo de coisa que eles não interessavam pra eles antes, então eu acho que isso também transformou também, eu acho que a galera do bairro que viu o filme assim, falou assim, pô, velho, o filme aqui de Contagem, que ninguém sabia o que era Contagem. Contagem das Abóboras, que chama a cidade. Antigamente a galera zoava assim, ó, cadê seu filme? Hoje em dia a galera vê a gente, ó, os atores aí. É. Tipo, eu acho massa, não, assim. O filme já foi chamado de Cabeça de Bacalhau. Falou assim que todo mundo sabe que tem, mas ninguém nunca viu. Falou assim, traz o Cabeça de Bacalhau pra nós ver lá. Não sei o quê. Nossa, gente, Tem uma pergunta parecida com a do Silvino. Como que ia acontecendo, assim, a estrutura do roteiro, né? Assim, porque vocês também não eram... Vocês sabiam da existência um do outro antes do filme, mas não eram grandes amigos, né? Essa parte não, a gente não se gostava muito, assim. Mas, tipo, parece... Mas não gostava nada. No filme parece que vocês têm uma intimidade longa, né? Pelas brincadeiras, né? Tipo, coisa de grupo, né? Uhum. Não tinha acabado de conhecer o Neguinho naquela época? E vocês estavam trazendo experiências de outros grupos para constituir as brincadeiras? Como que era a proposta com o Afonso? Por exemplo, para fazer a cena lá que vocês estão numa ruína, num lote baldio, né? Uma das cenas finais. Como vocês definiam isso? Ou aquela outra cena que
que vocês ficam apontando onde que vocês já tiveram cicatrizes, né? Um no corpo do outro. Não, isso veio de uma proposta do Afonso mesmo, assim, porque o personagem do Neguinho, ele é tipo assim, um que não tem um lugar, não tem uma casa, não tem um ponto, mas ele sempre está circulando pelos lugares, assim. E o meu personagem era tipo mais tinha aquela trajetória, tinha uma solidez, assim, vamos dizer assim, de localidade. E o Afonso queria um pouco mexer com isso e queria trazer uma coisa de rivalidade, assim, da gente competir. Então eu falei assim, não, então vamos lá, vamos fazer os negócios, vamos zoar o Neguinho, então, coisa e tal. Eu pegava coisa e tal e zoar o Neguinho, não sei o quê. E essas coisas foi construindo com o tempo, mas o Afonso estava muito seguro do que ele queria, assim, algumas coisas que ele falou, essa cena das marcas, assim, que eu acho que é um tipo de retrato também da nossa vida, da nossa história, assim, e ele queria que confrontasse isso um pouco, assim, entre nós. Igual aquela cena da pipoca e da laranja, assim. Na hora eu não entendi nada, eu falei assim, pô, velho, nós vamos fazer isso aqui, só que a cena era eu espremia a laranja no Neguinho e o Neguinho jogava pipoca em mim. Só que o Neguinho não aceitou. Falou, não aceito, coisa e tal, não aceito esse negócio, coisa e tal. Eu falei, não, beleza. Eu falei, eu até aceito você jogar laranja em mim, mas você não vai comer uma pipoca, eu vou jogar pipoca tudo na sua cabeça. Então disso saiu aquela cena, assim. O Afonso pôs deu um caminho pra gente e a gente só foi seguindo, assim. Acho que foi isso, essa montagem desse roteiro. Sim. Foi tipo baseado nisso. E vale o momento Piegas também, né, que ano passado o Neguinho levou o prêmio de melhor ator coadjuvante no Festival de Cinema. Festival de Cinema de Brasília. Na cidade em que envelhece. Não, isso eu tava lá no bairro, assim, acompanhando na internet, né, assim, em tempo real. Aí saiu lá, assim, tipo no jornal, falando assim que o Neguinho ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante do Cinema de Brasília, desbancando ninguém menos que Lima Duarte, em Deserto, com essas palavras no jornal, assim. Eu delirei na hora, assim, eu falei, nossa. Foi bizarro, galera. Falei, nossa, o Lima Duarte, velho. O Neguinho derrotou o Lima Duarte. Eu falei, nossa. Aquilo ali pra mim foi a melhor coisa, o melhor dia da minha vida, assim. E é tipo assim, porque tem uma piada no Vizinhança, assim, que eu falo assim, Neguinho, nunca vi seu nome nem na caixinha de fósforo. Que eu não vi seu nome nem no saquinho de chup-chup, coisa e tal. E depois eu vi o nome dele no jornal, ganhando um prêmio importante, assim. Eu falei, não, isso foi... Aí você não pode mais dizer nada. Não, no Retiro não, que naquela época eu nunca tinha visto, né? Nossa, é descarado até hoje, não? Que isso? Você sabe, né, meu jovem? Então... É isso mesmo. Mas gente... comentando a pergunta da Martinha, o que mudou, o que transformou, você agora está metido em outras coisas, além de atuação, você está metido no cinema, está dirigindo, produzindo? Isso, eu parti para outros caminhos dentro da arte também, eu tô pintando, tô fazendo teatro, tô dirigindo um próprio filme também. Todo mundo, né, gente? Eu, mas o Neguinho também estamos com um projeto lá que chama Cidade Tóxica, que é uma maquete, assim, que tem muitas esculturas, assim, de coisas tóxicas. Tudo que é tóxico tem lá. Não tem nada orgânico. Mas é legal, gente. Mas E nós estamos pensando, assim, como é que a gente vai expor, se a gente vai fazer um trabalho audiovisual também. Sabe, a gente está querendo trazer novas propostas de novos tipos de arte, assim, querendo criar. E isso mudou muito a rotina, assim. A galera vê também que a gente interessa, eles mandam os filmes pra gente ver, chama a gente para fazer participação em outras coisas, entendeu? Isso vai incluindo as pessoas nessa questão que a gente gosta, que é o cinema. Não, tá muito, do lado de lá tá muito do Raul, ó. Não, nunca mais eu vou fumar. Nem preciso fumar mais. É um lugar seguro. É tóxico. Não, só a cidade. Olha ali, Juninho, que ela disse é tóxico. Já vai, É fumaça tóxica.
Nossa, O Neguinho tá... Você viu, foi falar de toxina, a fumaça foi tudo pro lado dele. Queria falar um pouco sobre o filme, sobre uma impressão minha. Eu não sei se foi exatamente um ponto do diretor, de vocês, por isso eu queria trazer isso. Que foi tipo, de ter um lance meio contra a cultura no filme em relação à visão que a sociedade geralmente tem de meninos na periferia. Assim. Porque a gente vê tipo, um lance bem agressivo de todo mundo em relação a jovens dentro da periferia, jovens meninos, tipo, em relação de colocar eles numa questão de criminalidade e ter programas voltados para falar deles tipo, de menor isso, de menor aquilo e tal. Enquanto o filme, ele traz esses jovens, que são jovens que eles se envolvem com essas questões, mas antes de mostrar essas questões, eles passam toda uma trajetória do filme de fazer a pessoa que está assistindo criar um afeto por aqueles meninos. Assim, quando você chega no ponto do filme que você vê eles brincando com armas ou se envolvendo em questões mais pesadas, você não vai ter mais aquela visão de joga eles na cadeia, não sei o quê, enfim, essa visão super violenta que a sociedade geralmente tem, né? Comentários super violentos que a gente vê em relação a isso, em relação a esses personagens, né? Das periferias. Você já vai ter uma visão mais... Eles brincando com o corretivo, eles pintando forno, eles brincam tipo, com o corretivo, assim, É doido. Cara, é hilário, cara. Eu boto fé na sua pergunta, assim, demais, assim. Eu acho que tem muito a ver, assim, o que eu vou falar agora com o que você falou, assim. Que não é o que a gente... Tipo assim, o termo a vizinhança do tigre, assim, tem várias coisas, assim, que a gente fala, assim, piadas internas sobre isso. Talvez alguém é o tigre, não sei o quê, tipo igual o nosso amigo Arley, ele é o tigre também, assim. Mas tem um outro termo que a gente usa também, que é justamente o mesmo termo que você usou, assim. É uma coisa assim, o tigre, ele representa um perigo, assim, no caso. E o filme, ele expõe um perigo que, tipo assim, é um perigo e uma coisa que tá sempre rondando, assim, que é uma vizinhança, mas nunca tá sendo exposta, saca? É um perigo que não é exposto, assim, saca? Tipo, porque se a gente quisesse ver, tipo, coisa que a gente vê todo dia no jornal, morte, saca? Coisa assim. Era muito fácil, assim, a gente fazia uma parada, tipo, sei lá, chamava a polícia e mandava fazer uma parada, assim, tipo, prende esse cara, assim, tipo, ou fazia uma simulação, assim, saca? Mas o termo mais viável, assim, pra te explicar, assim, tomando um assunto de novo, é que o tigre, assim, é um termo mais usado pra gente meio que usar, assim, essa abordagem, assim, saca? De não expor a violência, mas e nem esconder, assim, mas deixar no meio termo, assim, saca? Porque em muitos quesitos, assim, às vezes o silêncio diz tudo, assim, saca? Não precisa ter uma exposição, saca? O silêncio diz tudo, às vezes, eu acho, saca? Mas o Juninho pode te explicar melhor, talvez você não tenha compreendido da forma que eu te explicar, mas eu acho que é tipo isso, assim, na moral. Então, não sei se você entendeu aí o que o Neguinho quis dizer aí com esse tigre, mas eu vejo assim como essa rebeldia juvenil, assim, dessa galera da periferia mesmo, que são marginalizados desde cedo, sabe? Que não entende não sei, acho que essas coisas mais... Como é que eu vou explicar? Tipo, não conhece muito sobre nada em relação ao mundo, sobre justiça, sobre faculdade, porque no bairro só o Afonso e o Arley faziam faculdade, assim, no bairro, da galera toda, assim. Então eu não via qual que era a importância da faculdade no mundo, assim, não tinha noção disso. Mas essa questão que vem do tigre, assim, que o Neguinho estava falando, é que aquele perigo está sempre rondando, ali,
ele é muito presente na vida de todo mundo, assim. E o bairro fez eu enxergar essas coisas, sabe? Mas não foi todo mundo que viu isso. Às vezes quem vê o filme tem uma relação, mas... E o outro lá, que tá lá vendendo droga porque precisa pagar uma dívida, ou então que tá ali sabe, trabalhando no serviço escravo, ganhando uma mixaria para poder pôr um pão dentro de casa, sabe? Então, esse tipo de pessoas vão continuar existindo, então, se ninguém fizer nada, sabe? Acho que todo mundo tem que fazer a sua parte. Eu acho assim, você tem que fazer a sua parte e tentar lutar pelo mundo melhor, assim, para não seja só para mim, não seja só para, não sei quem ainda tem mais necessidade, assim. Quem será que tem mais necessidade? Eu acho que todo mundo tem necessidades, assim. E nesse trabalho que eu estou desenvolvendo agora, eu estou envolvendo com outros tipos de pessoas também que tem doutorado, mestrado, coisa e tal. Eu não quero trabalhar só com gente da periferia também, porque é uma realidade que eu vim, eu não posso perder essa essência, porque foi o que me fez estar aqui hoje. Só que eu quero trabalhar com outros tipos de pessoas também, pessoas que conhecem sobre outros diferenciados de assunto que eu não sei, que venham trazer coisas novas. Então eu acho que é coisa de implantar também. E esse cinema é muito grande nisso. Essa paixão também por quem faz e essa disponibilidade também de viver daquilo, correr atrás daquilo. E não ser visto como um vagabundo ou sei lá, acho como um profissional qualquer, assim. Eu acho que... eu achei muito bonita a fala de vocês agora. E pra mim essa é a função do cinema, de certa forma, né? De humanizar pessoas em situações que, se a gente só vê um pedaço da história, a gente não vai compreender. Então, quanto mais histórias de pessoas diferentes, mais a gente humaniza pessoas diferentes da gente, né? Daí a importância também de ouvir histórias da periferia que às vezes não chegam em lugares mais centrais. O que me levou a pensar no outro filme que você fez, com Cidade Envelheço. Porque eu fui pro festival O Fronteira, em Goiânia, e passou o Baronesa, da Juliana Antunes. O Baronesa eu não trabalhei vi. junto, eu trabalhei nesse filme também. É de uma amigaça nossa, e eu ainda não vi, assim. É um filme que é sobre um bairro de periferia também. E existe tanto a ficção e o da realidade. Tá ali misturado. E em determinado momento, durante o debate com a diretora Juliana Antunes, alguém falou sobre o Cidade Envelheço, o fato de mostrar Belo Horizonte. Nossa, eu sei disso. Belo Horizonte de perspectivas totalmente diferentes, assim. E ela falou de um jeito tipo, ai, que bom, assim, em oposição. Em oposição, porque ela não... E você estava nesse filme também. E aí você está falando agora de estar no espaço diferente e não em oposição. Não em oposição, tipo assim, está abordando coisas diferentes, porque o filme O Cidade Envelheço também é uma ficção. Então, é um filme de ficção. É uma ficção. Mas então por isso que eu acho que, não sei, mas cada um tem um tipo de cinema assim, que gosta, que prefere. Mas eu acho que as pessoas não podem generalizar muito assim também, porque... Não sei, acho que os pontos delas são críticos, assim, meio que de opiniões opostas, mas eu acho que elas estão querendo a mesma coisa, elas estão fazendo a mesma coisa, sabe? Lutando pelo o mesmo direito, mesmas questões, assim. E aí foi outro filme também que tinha um roteiro, mas não envolvia. A gente falou com a diretora assistente na época e ela... A Gisele? Era a Gisele? Não, a Maria. E ela falou um pouco sobre o processo das filmagens e como era uma improvisação. Lia-se o roteiro, mas não se decorava as falas. Eu lia bastante, assim, mas aí ela falava pra mim, não, você pode criar, assim, você fica livre pra criar, assim, se você quiser, tipo,
você fala pra mim o que você acha que tá bom também. Aí ela deixava, eu olhava alguma coisa que eu não achava assim bom, aí eu também podia opinar, assim. Ela me deixava bem livre pra poder opinar sobre as coisas, assim, que iam ser rodadas, assim. E esses processos diferentes que vocês tiveram? Ah, foi massa, assim. Tá sendo massa. Cada experiência é um engrandecimento que a gente tem, né? Tipo, a gente veio, conheceu aqui, é um lugar legal, a gente vê o trabalho do Maurício, da menina aqui, do pessoal, saca? Tipo, a gente vai engrandecendo o nosso QI, assim. Cada rolê que a gente dá é uma experiência nova que a gente leva pra casa, assim. E é massa, pegar uns trampos daqui, levar pra lá, pegar os de lá, trazer pra cá, saca? Aí vai gerando uma mistura, assim, e a gente vai se comunicando e se aproximando, assim. O cinema é ótimo, assim. Aí eu acho massa muito esses debates, essas conversas, assim, que cada um expõe suas coisas que acha, sabe? Que é importante, pontos são importantes. Ponto de coisas que marcam a gente, assim, no filme, sabe? Trazer aquilo pra vida também, mudar de opinião também, porque esse filme também foi uma prova, assim, de eu poder mudar de opinião, assim, que eu era um cara extremamente agressivo, eu era preconceituoso, sabe? Assim, muito preconceituoso com as coisas, e foi abrindo a minha mente para ver que o mundo que eu vivia, as coisas que eu vivia, eu não estava sendo correto ali com aquelas coisas. Mas não porque eu era ingênuo, mas que eu não me importava com aquilo. Assim. E depois que o cinema entrou na minha vida, eu passei a ter esse tipo de visão, assim, do que é o mundo, do que eu quero para o mundo, do que eu quero para mim, o que eu vou fazer, o que vai ser benéfico. Também tirar dessas dificuldades, dessas coisas de mal que acontecem na vida como lição, assim, também, pra gente não vacilar mais. O horário tá avançando. Desculpem a fumaça, mas o quadro tá lindo. Alguém quer fazer uma... Alguém quiser fazer alguma colocação? A última pergunta do vídeo, porque aí a conversa tá liberada fora desse contexto de fumaça. Eu quero falar, não é pra perguntar, eu quero só marcar uma fala aí do Juninho. Eu não sei se vai dar um bom fechamento pra vocês, mas eu vou fazer essa. Não, tá mediando, tá arrasando. Não vou mediar agora, eu só vou marcar mesmo, assim, que você falou, né, eu tô trabalhando às vezes com alguém do doutorado, mestrado e tal. E a questão dessa arte que é feita, que a obra vai pedir, né, tipo, o Quinofogo tá promovendo isso fora de formatos, assim, tá criando seu próprio formato e tal. Vocês falaram que, o Neguinho também falando, né, que cada filme vai trazendo uma experiência e tal. E aí uma das coisas que mudou muito, assim, nesses meus 2 últimos anos, assim, foi eu ter me metido no mestrado e ter vindo, por exemplo, uma questão de ansiedade e tal, assim, foi um lugar que me deu muita pressão, assim, né? Não é à toa que eles falam, você vai defender o que você está escrevendo, assim, você tem que se defender e tal. E aí eu achei massa que você falou isso, assim, porque você está fazendo um caminho de ir lá buscar também esse diálogo lá, assim. E aí eu quis marcar essa fala agora, que é tipo assim, a gente tem que parar de estar nos cantos achando que as coisas se resumem ali, sabe? Tipo, tomara que mais pessoas vão atrás de vocês para conversar, assim, vocês têm muitas coisas para contar. Também e aí é muito lindo que você falou, assim, eu achei muito foda, assim, tipo, quem é que tem mais necessidade, né? Todo mundo vai ter sua necessidade, assim, tipo. E aí, cara, assim, do lugar que eu tô, nesses 2 últimos anos, que é universidade, assim, a palavra universidade, ela se perde, assim, porque é uma galera super fechada, que fica alimentando o próprio umbigo, assim, tipo, não escuta, não conversa, sabe, assim, tipo, eu criei toda uma estratégia para fazer com uma escrita que eu pudesse falar dos meus afetos ali. A gente se move pelos afetos o tempo inteiro, assim, cada um tem uma história aqui. Vocês, por causa desse filme, descobriram uma amizade e tal. E o mundo, ele tá do jeito que tá porque é o tempo inteiro tirando os afetos da gente, assim, sabe? Aí a marca da fala foi tipo assim, que a gente possa promover mais a conversa, né? Conversa, assim, Bota tá? uma fé. Assim. Verdade. Eu acho que
Achei muito foda. Escutar você. Não, achei muito bonito também o que você falou, assim. Queria agradecer a todo mundo aí, a oportunidade de estar podendo falar do meu bairro, falar da minha experiência, trazer o filme também, assim. Isso é muito realizador pra gente também. E que esses movimentos não parem, as pessoas divulguem, que as pessoas estejam vindo, porque isso eu acho que engrandece mesmo o intelecto, que nem diz o Neguinho. Mas eu gosto de exercitar o meu. Gosto de exercitar o meu. Gente, eu só tenho a agradecer mesmo.